Miraculous Ladybug é uma série animada que deu muito o que falar. É uma série com um universo bem vasto, com diversas possibilidades de exploração, especialmente por causa dos Kuamis e seus poderes. Tivemos personagens interessantes e essenciais para a trama funcionar. Além dos protagonistas, Marinette e Adrien, também tivemos personagens com uma boa participação, como Rockmove, a Alia, Mestre Fu, Tiki Plague. Mais tarde teve o Luca, a Kyoko, a Layla foi uma antagonista muito interessante também. Mas no meio de tudo isso, sempre teve uma personagem que me chamou mais atenção até do que os próprios protagonistas. Personagem essa que foi talvez a personagem mais importante e necessária, principalmente na primeira temporada. Personagem essa que dividiu muitas opiniões até hoje. Muita gente ama ela e muita gente a odeia. E é lógico que eu tô falando dela, a riquinha mimada Chloe Bourgeois. Ela é o assunto principal do vídeo. E depois de acompanhar Miraculous por um bom tempo e acompanhar a jornada dessa personagem, eu tive que dar um jeito de botar a minha revolta que tá presa aqui na minha garganta pra fora. E nada melhor como fazer um vídeo sobre isso. Eu quero muito falar sobre o potencial super desperdiçado que a Chloe teve na série, e como ela foi jogada no lixo de uma vez por todas. E como ela podia ser uma das, se não a melhor personagem da série, com um grande desenvolvimento. Mas agora sim, já que todos sabem sobre o que eu vou falar, chegou a hora de dar contexto sobre minha revolta envolvendo a Chloe, que é só a minha personagem favorita de toda a série. E como ela me fez largar essa série de uma vez por todas. Então vamos ao vídeo. Bom, para começar, vamos pro começo, que é a primeira temporada do desenho, onde a Chloe se mostrava em 98% dos episódios como uma pessoa cruel, fútil, materialista e desagradável, que sentia prazer em humilhar os outros e mostrar que ela está acima deles, além de sempre zombar da aparência deles e do que eles estão fazendo. Chegava até ter atitudes que passavam dos limites mesmo, sabe? Como no episódio Lâmina Negra, onde ela usou a Sabrina para pegar o diário da Marinette no próprio quarto da Marinette, ameaçando revelar todos os segredos da Marinette na frente de todo mundo. Ou quando ela rasga a carta da Rose no episódio Princesa Perfume na cara dela e se diverte vendo ela recolher os pedaços no chão enquanto chorava. Ou no episódio Kung Food, onde ela sabota a sopa do tio da Marinette e fez ele passar a maior vergonha na frente de todos. Realmente, a Chloe teve atitudes cruéis, e para piorar, ela não sente remorso algum, e sempre via aqueles que foram acumatizados por culpa dela, que foram 98% dos personagens da primeira temporada, como os culpados, enquanto ela não tinha feito nada de errado e ainda chegava a falar que todo mundo adora ela. E bom, apesar dessas atitudes injustificáveis dela, eu já gostava dela, e ela já era minha personagem favorita. Pois sem a Chloe, a primeira temporada não ia fazer muito sentido. Pra que diabos a Marinette e o Adrien iam mostrar as pintas e as garras, se a Chloe não aparecesse pra perturbar a vida de um pobre coitado e causar as acumatizações deles? Sem ela, o Rockmove mal iria mostrar repetidamente sua vilania de acumatizar os corações partidos. E eu acho que ela foi essencial para que muitas coisas acontecessem. Mas lembra que eu disse que em 98% dos episódios ela se mostrava uma pessoa cruel e desagradável? Eu disse 98% porque tem um episódio em específico que a Chloe até então mostrou um lado bem mais humano, mesmo que de forma rápida, e que foi no episódio Anti-Bug, que explorou um pouco da relação dela com a Sabrina. Essa que até então só parecia ser uma fantoche da Chloe, e a faz tudo dela. Mas nesse episódio eu percebi que a Chloe não vê a Sabrina apenas como uma fantoche. E eu também percebi que a Chloe não é um ser insensível, pois ela também briga com os próximos dela, e até mesmo com a própria amiga que faz tudo pra ela. E ela foi a responsável pela Sabrina ser acumatizada da vez. E nesse episódio, a Chloe mostra ter lá no fundo, bem no fundo, um certo carinho pela Sabrina, já que ela a deu um broche de presente. E a mesma sabia que o Akuma estava nesse broche, mostrando mais uma vez que ela presta sim atenção na única amiga dela.
E o que confirma o quanto a Chloe se importava com a amizade da Sabrina é no final do episódio, onde a Chloe mostra seu lado tsundere, sabe? E se finge de durona falando pra Sabrina sentar logo do lado dela. Mas ela dá aquele breve sorrisinho, mostrando que tá feliz em ter a amiga dela de volta. Isso é até notado pela Marinette e a Alia. E nesse episódio eu percebi que a Chloe, por mais que ela erre muito, ela ainda é humana. E talvez ela não seja esse monstro todo que ela se mostrava, e é vista. E até faz sentido ela ser desse jeito, já que se observarmos a criação dela, ela é a filha do prefeito André Bourgeois. E apesar de ser rica e ter do bom e do melhor, a Chloe não tem a coisa mais básica, obrigatória e óbvia, que é o amor do pai dela, pois até então a sua mãe não tinha aparecido ainda. E só era ela e seu pai juntos, mas ele é tão ocupado que mal tinha olhos para ela, além dele não ser firme no posicionamento na hora de negar as vontades dela. Então, parando para pensar, é rica, tem tudo o que ela quer na hora que ela quer, falta amor paterno e materno. Então, quais são as chances dela ser diferente? Eu não passava pano para as atitudes dela, mas eu também sabia que ela ainda iria se redimir, já que além de observar a história dela nessa época, já havia também sido confirmado que no futuro ela iria utilizar o Miraculous e se chamaria Queen Bee. Então eu mal podia esperar para ver o quão bem desenvolvida a Chloe iria se tornar. E ela estava no caminho certo, acredite. Aí chegou a segunda temporada. E na minha opinião, essa temporada foi o ápice da Chloe. E sem sombras de dúvidas, a mais agradável para nós que somos fãs dessa personagem. Aqui a Chloe mostrou todo o potencial dela como personagem, e mostrou quão bem escrita ela estava sendo da primeira até essa segunda temporada. E bom, nessa temporada, em boa parte dos episódios, a Chloe ainda mantém aquela personalidade prepotente, exibida e orgulhosa dela. Só que ao contrário do que foi mostrado na primeira temporada, nessa aqui, ela já sente mais culpa pelos atos dela, e até se redime em alguns episódios. E logo no episódio 4 do Urso Maligno, vimos principalmente a relação de amizade dela com o Adrien. E aqui vimos que ela não via ele só como um loiro rico e gostoso que ela às vezes deixava entender na primeira temporada. Aqui vimos que ela realmente se importa com a amizade dele. E vimos o quão mal ela ficou quando sentiu o desprezo dele pela forma de como ela trata os outros. Desprezo esse que ela não parecia se importar quando era vindo dos outros. Mas quando ele mandou umas verdades na cara dela, a garota ficou sem chão. Ela ficou tão mal que ela queria de alguma forma reconquistar a amizade dele. E mostrou que faria qualquer coisa para conseguir isso. E quando eu falo que é qualquer coisa, não estou brincando. Já que ela pela primeira vez quebra o orgulho dela e chama até mesmo a pessoa que ela mais detesta para a festa que ela estava dando, que é a Marinette. Simplesmente a Marinette. E mais uma vez, vimos que a Chloe deixou de pensar nela por um instante para pensar mais na amizade dela com o Adrien. E esse episódio ainda tem mais dois momentos especiais dela, além da relação dela com o Adrien. Aqui vimos pela primeira vez alguma coisa da mãe dela sendo mencionada. Mãe essa que era um mistério na primeira temporada, e nunca foi mencionada antes. E por isso não sabíamos se ela tinha morrido ou abandonado a Chloe. E foi mostrado nas imagens de fundo ela vendo a mãe dela ir embora com a mala, enquanto ela criança estava com seu ursinho. E pela primeira vez, sentimos um pouco de pena dela. Outra coisa super importantíssima nesse episódio foi que ela, quando fica triste, come chocolate. Uma coisa que com certeza muita gente se identifica nessa hora. Quando a gente fica ansioso ou deprimido, parece que quando comemos, acabamos saindo um pouco da tristeza, né? Pelo menos a maioria é assim, mas não são todos, né? Mas eu tava brincando. É um detalhe bem interessante, mas o outro momento importante dela é que além dela reconquistar o carinho do Adrien, ela também mostra misericórdia pelo mordomo dela, que ali era como um segundo pai pra ela. E ela que tinha demitido ele no calor da emoção, acaba desistindo disso. E pela primeira vez, conserta um erro dela, além de ajudar os heróis a remover o Akuma do mordomo. Lógico que a Chloe ainda era a Chloe, né? Ela não ia mudar de uma hora pra outra. E é normal quando um personagem é bom e bem trabalhado. Aí no final, mostra ela dando uma esnobada nos personagens. Mas aqui já é uma chave para a construção da Chloe. E outro episódio que trabalha muito a nova
possível Chloe, que é um dos meus episódios favoritos de toda a série, que é o episódio Zombizou. Aqui foi muito questionado sobre o coração da Chloe, dito que até ela era pior que o Rockmove, e verdades foram jogadas na cara dela. Como ela será responsável por metade das acumatizações da cidade, e sim, né? É verdade. E ela cometeu erros nesse episódio também. Mas dessa vez, precisamos ver que a Marinette também errou em dizer que a Chloe não tinha coração, só porque ela esqueceu do presente da professora Bustier. Mas dessa vez, a Chloe nem tinha feito nada de errado pra ninguém, então essa ela tomou de graça mesmo. Mas como ela é muito precipitada e intensa, ela não deixou barato, né? E riscou o presente da Marinette. E por culpa dela, a professora Bustier, que tentou proteger a Marinette de ser akumatizada, foi akumatizada no lugar dela, a transformando na Zombizou, e transformando os alunos em zumbis beijoqueiros. E a missão aqui é proteger a Chloe, que mais uma vez se mostra útil e essencial para quebrar o Akuma. Enquanto na primeira temporada ela era protegida, mas mal ajudava e passava mais tempo reclamando e nem era capaz de reconhecer seus atos, agora ela dá muitas caras e corre mais risco, mesmo ainda errando, mas reconhecendo seu erro. E aqui nesse episódio fica claro de uma vez por todas que a Chloe tem sim um lado mais sensível num momento muito fofo e emocionante dela com a professora Bustier, que dá um abraço nela. E a própria Chloe admite que queria ter dado um presente pra ela, mas por ela não ser boa com datas de aniversário, ela não se lembrava dessa data. Aliás, aqui é dito que nem a própria mãe dela lembra do aniversário dela. E ela fez algo que era inimaginável na primeira temporada, onde a Ladybug fala que tudo o que acontece é culpa do Rockmove, mas a Chloe desmente ela e diz que a culpa é toda dela. Sim, a Chloe assumiu os erros dela. E aqui a gente vê o quão bem construída a Chloe estava sendo, pois a redenção dela não veio do nada. Ela não fica boazinha de uma hora para outra, ela continua errando. Porém dessa vez, ela mostra que é capaz de reconhecer seus erros e de alguma forma compensar isso. Mas aí o auge mesmo do desenvolvimento da Chloe ainda estava por vir. Mais à frente, que é quando finalmente aparece ela, uma das personagens mais misteriosas até aquele momento, que é a mãe da Chloe, que se chama Audrey Bourgeois. No episódio Batalha das Rainhas, descobrimos o que essa mulher fazia da vida dela. Vimos que ela é uma estilista e que trabalha fora do país, e se já achávamos o comportamento da Chloe muito desagradável, meus amigos, é porque não tínhamos visto como era a mãe dela, né? E aqui nesse episódio dá a entender que a Chloe age desse jeito para que a sua mãe sinta orgulho dela. A Chloe admira e se inspira na mãe dela. Mãe essa que nem lembra o nome dela, e tem alguns momentos que dá até dó da Chloe, do quanto ela era esnobada pela mãe. E depois que a Audrey foi akumatizada e a Ladybug descobre que a única forma da rainha da moda ser derrotada é com o Miraculous da abelha, Miraculous esse que acaba sumindo, mas que é encontrado pela Chloe, que depois de estar cansada de ser rejeitada pela mãe dela, e para piorar, ainda ver sua mãe encantada pela sua maior rival, ela tenta seu último lance para surpreender, que é expondo o Miraculous na frente de todo mundo, inclusive na frente do Gabriel Agreste, que a essa altura já sabemos que é o próprio Rockmove. Aí ela se transforma na Queen Bee e acaba causando pela cidade. E depois mais pra frente é repreendida pela Ladybug e é obrigada a entregar o Miraculous da abelha, mostrando que não é nada confiável. E mais uma vez decepcionando sua orgulhosa mãe, numa cena bem triste, onde ela é desprezada em tela pública. Até a Ladybug e o Cat Noir sentem pena dela e a consolam, e mais uma vez ela conserta seu erro e devolve um Miraculous para a Ladybug. E no final, com a ajuda da Marinette, a Chloe se abre para sua mãe, que até a deixa sem palavras. E depois que a Marinette fala que as duas são extraordinariamente parecidas por serem cruéis, Audrey finalmente se orgulha da sua filha e fala o nome dela certo, e resolve que não vai mais para Nova York, para ficar com a Chloe. E apesar do motivo da Audrey resolver ficar em Paris ser bem bizarro, né? Como apenas pela Chloe ser igual a ela, né? Ainda foi muito fofo ver pela primeira vez a Chloe recebendo um abraço de sua mãe. E por fim, vem finalmente o ápice do desenvolvimento da Chloe, que é no episódio Ditador, onde dessa vez a vítima do Akuma é seu pai, o prefeito Bourgeois. Onde tudo começou com a Chloe
ainda mostrando o resto de seu lado convencido e amostrado, com um vídeo onde ela mesma se veste de Ladybug e entrevista a Queen Bee sobre ela ter salvo a cidade. Mas os colegas de classe dela logo perceberam que a Ladybug ali é a própria Chloe, pelo cabelo loiro. E eu só não sei como é que eles não percebem que a Marinette é a Ladybug, pelo cabelo dela, né? Mas tudo bem, vamos fingir que a gente não sabe. E aqui, eles zombam dela. Por mais que eu ame essa personagem, eu acho que eles merecem zombar um pouco dela, né? Afinal, foi só o que ela fez na primeira temporada toda. Irritada, ela vai até seu pai com sua mãe, exigindo a expulsão da Marinette do colégio. E seu pai diz que não consegue fazer isso. E sem mais nem menos, ela e a Audrey vão arrumar as malas para ir embora. E essa é a causa da comatização do prefeito. E a própria Chloe vai até a escola de helicóptero e diz para todos que ela vai embora. Eles obviamente, comemoraram, tirando o Adrien, que aqui mostra sua sensatez. E por mais que ele não concorde com as atitudes da Chloe, ele diz que ela foi a única amiga dele na infância, quando ele nem podia sair de casa, e não fica nada feliz, deixando até a Marinette em dúvida sobre a atitude dela naquele momento. E aqui vimos o quão fiel é a amizade do Adrien e da Chloe. Até mesmo na primeira temporada, ele defendia ela em raros momentos que ela parecia ter razão. Mas depois que seu pai captura sua mãe e tenta capturar ela, ela se encontra com a Ladybug, e que pergunta o que aconteceu. A princípio, a Chloe nega sua culpa e julga a Marinette. Depois ela fala que seu pai se magoou sozinho, até que finalmente, depois de tantas barreiras, ela desabafa e reconhece de uma vez por todas o seu erro, dizendo que ela é inútil e que ninguém gosta dela e ela não tem objetivo. E a Ladybug, ao ouvir isso, entrega o Miraculous para ela, dando a oportunidade dela provar que pode mudar e ser útil. E aqui finalmente vimos a Chloe mostrar um grande amadurecimento. A mesma que antes era a causa de muitos caos em Paris, dessa vez está lutando ao lado da Ladybug como uma verdadeira heroína. E depois que a confusão toda acaba, ela acaba não indo mais embora, e até se oferece para ajudar seu mordomo. E no final, a própria Marinette a chama para ir até a escola para mostrar a festa que estão dando em homenagem à heroína Queen Bee. Ela fica espantada, e depois que sua amiga Sabrina dá um abraço de felicidade nela, mais uma vez ela mostra aquele pequeno sorriso de "estou feliz por ter você de volta", igual ela fez em Anti-Bug. Mas a Chloe ainda é a Chloe, né? Uma pessoa muito melhor do que se mostrou na primeira temporada, mas ainda tem seu ladinho materialista. E assim encerra esse episódio. E depois no episódio do Dia dos Heróis, ela se junta a Ladybug, Cat Noir, Carapace e Rena Rouge para salvar Paris das mãos do Rock Move, que dessa vez estava recebendo ajuda da Catalisadora, que nada mais é do que a Natalie, a comatizada. E para piorar, temos a volta da Volpina, com suas habilidades perigosas de ilusões. E esse episódio é mais sobre a luta final do que sobre a Chloe, mas pelo menos vimos ela lutando ao lado dos outros heróis para um bem maior. Coisa essa que antes era impossível de se imaginar, né? E aqui fecha o arco da Chloe na segunda temporada, mostrando uma excelente construção de personagem, sem muita pressa. Temporada essa que fez a Chloe sair de uma das personagens mais odiadas do desenho para uma das mais amadas e populares. E infelizmente, parece que isso prejudicou muito o crescimento da personagem. Isso vai ser explicado mais à frente aqui. Bom, ainda na terceira temporada, pelo menos nos primeiros episódios, Chloe não mostra um grande progresso de desenvolvimento, mas também não decai. Na verdade, ela nem aparece tanto assim nessa temporada. Mas tem episódios bem marcantes com ela, como o episódio Miracular, onde a Chloe sente falta de sair por aí salvando o mundo, ao lado da Ladybug, mas a Ladybug nunca mais a chamou, o que a deixa com raiva, e acaba descontando na Sabrina, que vira a Miracular, depois de ser acomatizada. Mas dessa vez, a Ladybug tem razão até, já que diferente do Carapace e a Rena Rouge, todo mundo sabe quem é a Queen Bee, que é a própria Chloe. Isso poderia prejudicar a ela mesma. Então a Ladybug é questionada pelo Cat Noir de não ter falado com a Chloe sobre isso. E é aí onde a Ladybug comete o erro, pois ela sabe como a Chloe é geniosa e como ela agiria sem explicação nenhuma. E com a ajuda da Layla,
o Hawkmoth arruma um jeito da Chloe ser chamada novamente como Queen Bee, mas dessa vez a ameaça ainda é maior, já que uma nova vilã chamada Mayura surgiu, e aqui vimos que realmente é perigoso a Chloe permanecer como Queen Bee, já que a Mayura temporariamente pega o Miraculous, mas com a ajuda da Ladybug e o Cat Noir, eles recuperaram e entregaram para Chloe, que enfrenta a Mayura. E aqui vimos que o espírito de heroína dela é muito forte, já que ela conseguiu escapar de ser akumatizada sozinha. Aí a luta encerra, a Sabrina é salva, e aqui vemos um possível acontecimento que prejudicou a Chloe mais pra frente, que foi a chateação dela com a Ladybug, por não querer que ela seja mais a Queen Bee. Ela até entende, mas ela não parece mais sentir aquela admiração fantasiosa que ela sentia pela Ladybug na primeira e segunda temporada. Tanto que ela até rasga a foto dela com a Ladybug e dá a fantasia dela de presente para a Sabrina. E embora ela ainda acredita que vai voltar a ser a Queen Bee, aqui podemos ver que o problema não é se a Chloe é confiável ou não, pois ela provou que pode ser uma grande heroína e tem um espírito muito determinado. O que prejudicou ela foi a sua situação de ser muito exposta para o vilão. Como a Ladybug disse, isso é pro próprio bem dela. Afinal, a família e amigos dela poderiam estar em risco com ela aparecendo tanto assim. E agora vem os episódios que infelizmente mostram a decadência da evolução da Chloe, que são os últimos episódios da terceira temporada. Aqui mais uma vez, a Chloe quer ser a Queen Bee, mas dessa vez para poder salvar os seus pais que juntos são as vítimas do Akuma. Mas obviamente ela é ignorada, e depois de ficar cansada de ser ignorada e incapaz de ajudar, aparece o Hawkmoth para envenenar a mente dela, fazendo ela virar a sua aliada. E infelizmente ela comete um ato terrível, que como Rainha Vespa, ela ajuda o Hawkmoth a descobrir a identidade dos heróis que faziam aparições mais situacionais, como a Rena Rouge e o Carapace, além de outros que apareceram mais tarde, fazendo eles pegarem seus Miraculous que estava com Hawkmoth. E aqui a Chloe fica totalmente fora de si, e depois que a Ladybug toma o Miraculous dela, a Chloe que antes adorava e admirava ela, e depois de apenas estar chateada, ela declarou todo o seu ódio pela própria Ladybug. E mais que tudo, ela quer sair de Paris, mas os seus pais, que aparentemente estão tendo um casamento feliz, decidem ficar lá, para a fúria da garota. E eu nem preciso dizer o quanto esse episódio foi muito triste e decepcionante para essa personagem, que até então estava mostrando um desenvolvimento muito bom de acompanhar. E não era um desenvolvimento apressado e nem lento, ela mostrava suas falhas, mas ao mesmo tempo ela conseguia consertar, isso fazendo muitos até se colocarem um pouco no lugar dela. Mas infelizmente, a partir dessa temporada, a Chloe só vai disso a pior, já que na quarta temporada ela fica muito mais cruel e caricata do que ela era na primeira temporada, sério meu. Onde o criador tava com a cabeça em fazer uma coisa dessa? Aí chegou a quarta temporada, a maldita quarta temporada. Aqui vimos que a Chloe, infelizmente, estava voltando a ser aquela vilãzinha detestável que conhecemos na primeira temporada. Mas com a diferença de que dessa vez ela não era mais necessária para esse cargo. Não tinha mais por que ela ser desse jeito, principalmente porque a Layla tinha chegado na série para meio que ser a substituta dela nisso. E uma coisa que rolou nessa temporada é que descobrimos que ela tem uma meia-irmã, que é a filha da sua mãe, que é a Zoe. E eu simplesmente odiei a participação dessa personagem. Ela apareceu muito do nada, e explicações sobre ela ficaram no ar. Eu sempre achei legal e interessante a ideia da Chloe ter uma irmã. Seria até uma construção a mais para ela. Mas a forma de como esse episódio, que se chama Esmagadora, trabalhou isso foi horroroso. Parece que o Sr. Thomas só criou a personagem apenas para ela ser a substituta da Chloe, como se ele não tivesse gostado do desenvolvimento bem feito que estava dando para Chloe. E a Chloe ficou insuportável, gente. Lembra que eu disse que a Chloe mostrava se importar com a amizade da Sabrina e como lá no fundo ela gostava de ter a Sabrina por perto? Pois então, nesse episódio mostra a Sabrina sendo escravizada por ela. E quando eu digo escravizada, é algo como ser forçada a fazer a lição de casa dela dentro de um guarda-roupa. Ou tendo que sair correndo atrás dela a pé enquanto ela vai de carro.
E esse episódio queima a Chloe, meu, de uma forma que eu jamais pensei que aconteceria. Vilanizaram ela apenas para que a Zoe pareça a irmã boazinha e seja a nova portadora do Miraculous da abelha. E que coisa mais patética e mal feita, meu. A Zoe podia ter sido uma personagem muito mais interessante do que só servir como a substituta da Chloe. E eu acredito que ninguém tenha gostado disso. A Chloe podia ter virado a melhor personagem dessa série. E depois que eu assisti esse episódio, eu fiquei num ódio tão grande, mas tão grande, que eu resolvi largar essa série de uma vez por todas. Pois aí, eu vi que ela não estava mais fazendo sentido algum. Lógico, tinha outras coisas que me irritavam na série, como episódios muito repetitivos, muita enrolação, muita conveniência de roteiro, mas eu ainda gostava. Mas a gota d'água chegou quando eu vi a forma de como eles arruinaram a Chloe, que sempre foi minha personagem preferida. Eu sempre via muito potencial nela, e muitos até diziam que só destruíram ela porque parece que a Queen Bee estava ficando mais popular do que a Ladybug e estava roubando a cena dela. E também rolava aquele boato de que a Chloe era a personagem favorita do criador. Isso me dava mais expectativas ainda, de que ela ia ter um arco incrível. Mas aí depois foi dito que ele odeia ela, e que ela representa um valentão que fez bullying com ele na infância. E por isso não tinha intenção alguma de dar um desenvolvimento pra ela. E ainda fez parecer que ela estava fingindo o tempo todo ser boazinha. Inclusive tem um episódio aí que retrata isso, que eu não me lembro o nome, mas é um que a própria professora Bustier lembra daqueles momentos de Zombizou. Aí ela diz que era tudo mentira. Ai ai, viu? Só quem assistiu sabe o quanto os sentimentos da Chloe foram sinceros naquele momento. E essa dela fingir, meu, não é nem um pouco verdade, já que nos próprios episódios que ela mostrava algum sentimento, as emoções dela eram verdadeiras, tanto as ruins quanto as boas. E desde a primeira temporada, a personagem nunca fez questão de fingir. E seja pro bem ou pro mal, ela sempre foi muito direta, e não tinha medo nem de falar o que pensava. E até quando tentava esconder, ela deixava nítido o que realmente pensava. Diferente, por exemplo, da Layla, que essa sim é uma ótima atriz, e se mostrava uma falsa o tempo todo, e enganava todo mundo. Nossa, meu, que infantilidade desse criador, né? Por que ele se dá o trabalho de construir um arco tão incrível pra personagem, que todo mundo tava elogiando, pra depois cavar a cova dela desse jeito? Agora me diga, como que dá pra levar essa série a sério depois disso? Meu, ser fã dessa personagem é viver de migalhas. Isso foi patético, ele foi patético. E depois de tudo isso que eu vi nesse episódio, eu fiquei tão decepcionado que eu resolvi largar essa série. E mesmo que eu continuasse, eu não ia conseguir levar os acontecimentos a sério, de tão patético que foi esse episódio. Eu ainda vi alguns vídeos resumindo outros episódios, como o episódio Rainha Banana, onde a Zoe também aparece. E aqui mais uma vez a Chloe é retratada como a vilã da história. E pra piorar, ela acaba se afastando do próprio Adrien, aquele que ela mais valorizava como amigo, que até deu uma festa só pra mostrar pra ele que ela era uma boa pessoa, e pra conseguir a amizade dele de volta. A amizade desses dois, por mais que eles fossem diferentes, era uma das coisas mais fofas desse desenho, e o quanto um tinha um carinho único pelo outro. E eu que já tinha parado de acompanhar a série, mas ainda vi vídeos falando de outros episódios, e ainda vi que ela até se junta a Layla, pra continuar fazendo um inferno na vida da Marinette, fazendo a Chloe se passar por burra e manipulável, só pra Layla ser a vilãzinha toda incrível e genial, a malandrona. Mas a Chloe, mesmo não sendo falsa, ela nunca foi fácil de se manipular. Isso mostra a incapacidade do criador de criar um personagem bom bastante pra funcionar com os outros personagens. Faz a Chloe ser a malvadinha pra Zoe parecer a boazinha. Faz a Chloe ser burra pra Layla parecer mais esperta. Olha a necessidade que ele tem de depender da Chloe. Criar um outro valentão pra ficar no lugar dela, aí não pode, né? Aí tem outros episódios aí que ela faz um inferno na vida da Marinette. Aí depois de ser humilhada, ela vai embora de Paris. Ai ai, Chloe, Chloe, o que fizeram com você, hein? Você é a maior vítima dessa série e está acomatizada pelo próprio criador. E aqui está o vídeo sobre uma personagem que eu gostava muito, mas que infelizmente foi totalmente injustiçada pelo roteiro. Personagem essa que podia ter mostrado um grande desenvolvimento e podia até mesmo ser identificável.
Personagem essa que na primeira temporada mostrou ser uma garota mimada, materialista e superficial, mas que ao mesmo tempo sendo odiada, tinha uma presença tão forte que não apenas incomodava os da série, mas também aqueles que assistiam, mostrando que ela fazia sim um ótimo trabalho em ser uma antagonista, causando muita raiva em quem assistia, mas ao mesmo tempo era muito carismática e fazia a gente rir em vários momentos. Na segunda temporada, mostrou que podia sim ser alguém muito melhor do que ela se mostrava. Mostrava um lado falho e humano, só que dessa vez, ao invés de persistir no erro, ela os consertava, e ainda tinha consciência do quão horrível ela era, mas que no fim mostrou ter um espírito forte e determinado de uma verdadeira heroína, que apenas não tinha se encontrado. Até que veio a terceira temporada que de início não tinha prejudicado ela em nada, e ainda mostrou feitos extraordinários e únicos da personagem, que é conseguir resistir a um Akuma, mas que mais pra frente, pela conveniência do roteiro, teve o regresso no seu pior lado que não vimos por um bom tempo, e arruinou tudo de bom que a personagem tinha mostrado, mas que dessa vez muito mais rancorosa, burra, infantil e amargurada, ao ponto de quebrar laços até com aqueles que ela mais admirava, que era Ladybug e seu amigo Adrien, além de mostrar uma crueldade muito mais unidimensional do que tinha antes. Mas isso ficou tão patético que agora ela virou motivo de piada, e não é mais levada a sério nem na série e nem por quem assiste. Afinal, qualquer ser inteligente sabe que não era para ela ser assim, e que essa mudança repentina veio do nada, na pura conveniência, e não de forma natural. Eu só fico imaginando a cara dos assistentes desse criador, ao verem que ele escolheu por quebrar toda a evolução da personagem. Ela com certeza é uma das personagens mais injustiçadas e desperdiçadas que eu já vi, e o nome dessa personagem é Chloe Bourgeois. E aqui está meu desabafo e meu vídeo dedicado a essa eterna rainha Queen Bee, que aos meus olhos sempre será a única portadora do Miraculous da abelha. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo, espero que tenham gostado e aqui eu vou ficando, até mais!